Relacionamento dá certo? Dá sim! Bora pro vídeo? Olá, amados! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Leandro do Querigma Movement, da Quadrangular Church Tijucas, e hoje é mais um vídeo da nossa série Relacionamentos. E o tema de hoje é: relacionamento dá certo? Então, dá sim. Amados, algo muito interessante que Jesus vai dizer lá em João 17, verso 22 e 23, que é o seguinte: é uma oração que Jesus está fazendo. Ele fala: "Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amas." Aqui Jesus está orando, e nós já falamos sobre isso em uns nossos vídeos. Ele vai falar, ele está orando para Deus: "Deus, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um." Bom, nós sabemos que Deus, ele vive um relacionamento com Ele mesmo, com a Trindade, que é Ele, Jesus e o Espírito Santo. E Deus almeja que a gente viva em um relacionamento. Jesus também quer que a gente viva em um relacionamento. Não é à toa que a instituição que Jesus fez aqui na Terra, que Ele instituiu, é a igreja. E a igreja é o quê? A igreja é um corpo cujo nós somos membros dela. Nós fazemos parte da igreja. A igreja não é um corpo, ela é o corpo de Cristo. E esse corpo precisa estar em um relacionamento, precisa estar em uma comunhão. E o desejo de Deus é que nós venhamos a viver um relacionamento primeiramente íntimo com Ele e depois com os nossos irmãos. Mas a pergunta que não quer calar é: relacionamento dá certo? Claro que dá. E como é que a gente pode fazer para os relacionamentos darem certos? Bom, o primeiro ponto de tudo é o respeito. O segundo ponto é a humildade. Bom, todo relacionamento precisa de um respeito. A gente precisa respeitar a outra pessoa e ela também respeitar a gente. Tem que ser um sentimento, uma atitude recíproca de ambas as partes. O respeito é algo muito interessante porque é algo que tem que ser perdido. Sabe, os filhos precisam respeitar os pais, os amigos precisam se respeitar, os cônjuges, os namorados, marido e mulher precisam se respeitar. Isso precisa acontecer. Também entra um ponto chamado empatia, que a gente falou no nosso vídeo lá. Se você não viu, assista, que é a nossa série O Amor é o Argumento Supremo. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Então são pontos que nos ajudam a gente ter um melhor relacionamento. O respeito, a gente precisa respeitar o próximo, a empatia, a gente tentar entender o próximo, e o mais importante, a humildade. Por quê? A humildade é algo tão fascinante. Jesus, ele era um ser, ele continua sendo, ele é um ser extraordinário que pode todas as coisas, que criou todas as coisas. A Bíblia vai dizer que ele era o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Jesus é Deus, e ele se esvaziou de tudo aquilo para se achar em forma humana. Ele se humilhou, deixou de ser Deus e se achou em forma carnal, como a mim e a você. Para quê? Para nos ensinar a amar o próximo e para nos ensinar a servir. Jesus era a pessoa mais humilde que existia. Ele desceu do alto sublime trono para ver os seres humanos na mesma ótica. Daqui, ó, lado a lado, sentir o que a gente sente. Ele era humilde, ele tinha compaixão. Em nenhum momento, sendo Deus, ele ousou ser igual, como a Bíblia vai dizer lá em Filipenses 2, ou ser maior que nós. Ele sabe que ele é maior que nós, mas ele se achou aqui, ó, na mesma estatura do que os seres humanos. E ele nos ensina que nós não devemos achar melhor ou maior. Passou um motoqueiro. Maior ou melhor do que alguém. Sabe, Jesus era tão extraordinário que ele chega ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Então Jesus, ele é o maior exemplo de humildade, ele é o maior exemplo de respeito. Ele respeitava as pessoas. Jesus era alguém educado. Amém? Jesus é o nosso maior exemplo para tudo. Então, se a gente quer se perguntar, relacionamento dá certo? Basta nós olharmos para Jesus. Sabe, Jesus era uma pessoa que amava a todos. Ele amava até aquele que ele sabia que ia trair dele. Então, o que a gente tem visto hoje é muitos relacionamentos sendo destruídos, relacionamentos conjugais, casais se divorciando. Parece que o casamento virou algo descartável, amizades sendo destruídas, irmãos que se odeiam. Eu sei que quem tem irmão sabe que é um pouco difícil lidar com os irmãos, mas, cara, é um presente que Deus nos deu. O relacionamento foi um presente que Deus nos deu. E algo muito interessante que faz o relacionamento dar certo é você querer que dê certo. Você fazer
para dar certo. Sabe, Jesus ele se humilhou, ele se esvaziou de tudo para te salvar. Então por que a gente não pode se sujeitar? A Bíblia vai dizer, sujeitai-vos uns aos outros. E sujeitar é o quê? É você às vezes não querer fazer o que você quer, sabe? Às vezes eu posso querer ir no cinema e a minha esposa querer ficar em casa. Por que eu não posso sujeitar minha vontade no cinema para ficar em casa e pedir uma pizza para ficar com ela? Sabe? Eu quero ter um relacionamento com ela. Então eu posso sujeitar aquela minha vontade, posso fazer depois para ter um momento com ela. Sabe? Relacionamento, às vezes a gente vai ter que sujeitar as nossas vontades. Se você não viu o nosso vídeo que fala sobre vontades, o nosso pastor, quinta-feira passada saiu o nosso vídeo, eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhada sobre as vontades. Então a gente tem que sujeitar as nossas vontades para que a gente possa ter um bom relacionamento. Sabe, você não vai se tornar um trouxa. Muitas pessoas acham, eu vou me tornar um trouxa, não vou fazer o que eu quero, vou ficar me humilhando pela outra pessoa. Não, cara, não é assim. Jesus, ele não pensou, eu vou ser um trouxa. Jesus, ele pensou, eles precisam de mim e eu vou amar eles, eu vou me relacionar com eles e ensinar eles a se relacionar com os outros. Sabe, há muitas pessoas que não sabem se relacionar. E nós precisamos mostrar para elas o que é um relacionamento, mostrar para elas o que é o amor, para ensiná-las a se relacionar com os outros. Elas querem, pois todo ser humano quer viver um relacionamento com o outro. Todo ser humano foi criado e almeja viver em sociedade. Então nós precisamos mostrar para os nossos irmãos, para os nossos amigos, o que é um relacionamento. E como é que a gente demonstra isso? Respeitando eles, amando eles, cuidando deles. Sabe, o ser humano ele necessita uns dos outros. Primeiramente necessita de Deus. E Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer por nós. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Nós podemos chegar até Deus. E Deus almeja que a gente viva em unidade, viva em relacionamento, cuidando uns dos outros. Sabe, nesse tempo de crise que nós estamos, né? Eu vejo que é uma necessidade de a gente ajudar um ao outro, se alguém está precisando de alguma coisa, né? Eu sei que o relacionamento não está podendo ser tão físico, mas a gente tem as redes sociais, a gente mandar um oi, tudo bem? Como é que você tá? Então, querido, entenda isso. O relacionamento pode dar certo. A amizade pode dar certo. Claro, a gente vai falar mais pra frente sobre casamento, sobre namoro. Convido você a ficar ligadinho, que há alguns fatores muito importantes para um namoro e um relacionamento dar certo. Primeiro ponto, vou dar um breve aqui, um spoiler. Primeiro ponto, a gente não se relaciona num namoro, olha só, pra ser feliz. A gente se relaciona no namoro pra quê? Pra fazer o outro feliz. Feliz a gente é com Deus. Deus é a fonte de maior felicidade. A gente vai fazer o quê? Vai ajudar o outro a ser um pouquinho mais feliz, porque ele já é feliz com Deus. Então o namoro precisa primeiramente de um compromisso. Um casamento precisa primeiramente de um compromisso. Entender os propósitos um dos outros, de um ajudar o outro. Não somente buscar suprir carência, não somente buscar um sentimento, porque o relacionamento e o casamento precisa ser algo racional. Você precisa entender o que você está fazendo, entender a profundidade do relacionamento. Então não é puramente emoção. É isso que a gente precisa entender. Relacionamento dá certo quando a gente entende que não é puramente emoção, mas também é algo racional. A ajuda tem que ser algo racional, você precisa entender o que a pessoa está passando. Então, a gente vai trabalhar mais nos próximos vídeos a respeito desse tema. Então, eu quero que você aumente suas expectativas, esteja conosco, assista essa série, compartilhe com seus amigos, onde a gente vai falar. Então, o relacionamento dá certo? Nós vamos abordar mais assuntos sobre isso, mas primeiro ponto, queria que você entendesse. Nós precisamos respeitar uns aos outros, sermos humildes, entender que a gente não é maior do que o outro. E quando a gente entende isso, a gente respeita, ama, tenta se colocar no lugar do outro, entende que a gente não é maior, o relacionamento. Aí a gente consegue ter um relacionamento saudável com as outras pessoas. A gente consegue se colocar de igual para igual, assim como Jesus fez. Sabe, Jesus disse certa vez em Mateus 11, do 28 ao 30, ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele era manso, ele era amável, ele era humilde de coração. Então que possamos aprender com ele, da gente poder ter um relacionamento saudável com as outras pessoas, as respeitando, sendo humilde e as amando. E relacionamento dá certo? Com certeza. Meu amado, convido você a comentar esse vídeo. Comenta se Deus falou com você, se você aprendeu algo. Fale para nós, para a gente saber aquilo que você está aprendendo, o que a gente pode melhorar, tá bom? Curta, compartilhe para os seus amigos, para os seus vizinhos, tá bom? Eu espero poder ter ajudado você. Saiba, nós amamos você e as séries continuam no nosso canal. Amados, está o link aqui do Facebook da parte da nossa igreja e o link do nosso Instagram do Família Querigma. Convido você a ir lá, a seguir a gente, tá bom?
Saiba, nós amamos você e vamos fazer os relacionamentos dar certos. As amizades, os casamentos que têm sido, às vezes, separados, têm sido destruídos pela má comunicação. Vamos falar mais sobre isso, comunicação. E fique com expectativa. Valeu, tamo junto.